Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, agradecê-lo por sua audiência, por sua companhia mais uma vez aqui conosco. Comece já compartilhando o link deste programa. Você que está pelas redes sociais, no YouTube, compartilhe pelo WhatsApp também. E você que está aqui na nossa querida cidade nos acompanhando, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Iremos estudar mais uma preciosa lição, a lição de número 3. Nós que já estudamos a primeira lição, o avivamento espiritual, estudamos a segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento, e hoje teremos uma panorâmica, uma visão geral do avivamento no Novo Testamento. Nós iremos para a leitura bíblica em classe, a verdade prática e o texto áureo. O texto áureo da nossa lição de número 3, cujo assunto é o avivamento no Novo Testamento, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo de número 10. A verdade prática nos diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe está no Evangelho por João, capítulo de número 4, dos versículos 7 até o versículo de número 15, que assim nos diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vamos para os objetivos da nossa lição. No primeiro tópico, nós iremos apresentar o avivamento nos evangelhos. No segundo tópico, nós iremos saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E também no terceiro tópico, iremos conhecer o avivamento nas epístolas e também o avivamento apresentado no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. O primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos, nós iremos trabalhar 4 subtópicos. Nós iremos verificar o avivamento em João, em Mateus, avivamento em Lucas e também o avivamento em Marcos e o avivamento em Lucas. Nós iremos analisar já nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco nós teremos uma panorâmica do avivamento ocorrido nos evangelhos. E nós vamos verificar que dentre os avivamentos registrados no texto sagrado, né, no Antigo e no Novo Testamento, especialmente na lição que nós estudamos na aula, no programa anterior, quando nós constatamos avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento, e esses
avivamentos, eles ganharam destaque, relevo e contornos especiais, mas aqueles avivamentos, eles ocorreram especificamente para o povo de Israel. E nós vamos verificar no Novo Testamento que o avivamento apresentado nesta parte das Escrituras Sagradas é um avivamento trazido pelo Senhor Jesus e que perpassa por uma ação poderosa, uma intervenção do Santo Espírito do Senhor. E que este avivamento no Novo Testamento não está restrito apenas ao povo de Israel. A bem da verdade, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Percebam que o avivamento trazido no Novo Testamento é um avivamento que contempla toda a humanidade. E nesse sentido, João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Perceba que há uma expansão. Para comentar esta preciosa lição aqui comigo, eu tenho a grata satisfação de ter aqui ao meu lado a nossa querida professora Raquel Luz, a irmã Raquel Luz, que tem contribuído conosco como professora da Escola Bíblica Dominical e também do IETAD. E aqui comigo a grata satisfação também de receber o pastor Nilson Amaral, professor de Escola Bíblica Dominical e também contribui conosco como professor no nosso Instituto de Ensino Teológico. Irmã Raquel, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda para mais este programa. Pastor Nilson Amaral, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu amado. Agradeço. Muito bem, pastor Nilson Amaral, eu quero começar aqui com o amado, falando sobre este avivamento que nós vislumbramos no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos, né? Em João, Mateus, Marcos e Lucas. Nós percebemos que, ao lermos as primeiras páginas do Novo Testamento, nos é descortinado um pano de fundo que revela a situação de Israel, né? Um povo que ficou cerca de 400 anos sem receber a visitação de Deus por visões, por profeta, por mensagens, e uma religiosidade exacerbada entre aqueles que eram considerados, né, como os doutores da lei e da religião. Nesse contexto surge os evangelhos, né, ou surge o evangelho trazido pelo Senhor Jesus, a boa notícia, as boas novas. E aí, pastor Nilson, eu já começo com os seus comentários para que nós agora falemos sobre esse avivamento que nos é apresentado no Evangelho de João, e o autor, o pastor Linaldo Renovato, ele faz questão de iniciar com João e trazendo o capítulo 4, onde há o registro, né, daquele encontro transformador de Jesus com a mulher samaritana. Eu queria cumprimentar a todos, pastor Epaminondas, meu amigo Raquel, e a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. E uma lição maravilhosa. Não é redundância falar, mas a maior necessidade da igreja, sem dúvida, é o avivamento. E aqui nós vamos falar sobre o avivamento no Evangelho de João. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, com um período interbíblico aí entre os dois de mais ou menos 400 anos. No início do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um com a sua especificidade, com a sua intenção teológica, tratando do nascimento, do ministério, da vida, da morte sacrificial e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra avivamento, ela tem um radical. Assim como a palavra casarão tem como radical casa, a palavra avivamento tem como radical a palavra vida. É uma nova vida, é uma vida espiritual, uma nova vida em Cristo. E nós precisamos, e Deus, para não nos deixar ignorantes sobre do que se trata esse avivamento, essa nova vida, essa vida eterna, que é uma qualidade de vida, Ele nos deu a sua Bíblia, o seu livro, para que a gente possa aprender como viver uma vida cristã avivada. E isso ele faz de forma pedagogicamente progressiva, a começar pelos evangelhos. Aqui nós temos o Evangelho de João, e ele traz também sobre o avivamento, uma vida avivada, dentre muitos outros assuntos. O Evangelho de João,
ele foi escrito por volta ali do ano 90 a 95 depois de Cristo. Praticamente foi um dos últimos livros a serem escritos, quando o evangelista João, que foi provavelmente o último dos apóstolos a morrer, ele já tinha ali preparado e pronto, já terminado, os demais evangelhos. Praticamente, o cânon do Novo Testamento já estava quase que terminado por completo. Então, ele pode ter uma visão geral de tudo que tinha acontecido. Jerusalém já havia sido destruída, o templo já havia sido destruído por Tito, Vespasiano, e uma certa heresia estava entrando na igreja na época. A heresia era a seguinte: falar que Jesus não era Deus, que ele era apenas homem, que não havia divindade. E, em razão disso, o apóstolo João escreveu o seu evangelho com esse propósito: mostrar que Jesus era divino, mostrar que ele era Deus. Cada evangelista teve o seu propósito ao escrever o seu evangelho. O evangelista Lucas escreveu aos gregos para mostrar a humanidade de Cristo. O evangelista Mateus escreveu aos judeus para mostrar que ele era o Messias. O evangelista Marcos escreveu aos romanos para mostrar que Jesus era o servo. E o evangelista João escreveu de uma forma geral a gregos, judeus e romanos para mostrar que Jesus era divino. Ele faz um parâmetro entre Gênesis e o seu evangelho. Em Gênesis você tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele diz que no princípio era o verbo, Jesus era o verbo, e esse verbo encarnou. Veja que o evangelista João não se preocupa em falar do nascimento e como foi o crescimento de Jesus como homem, porque ele deseja enfocar a sua divindade. E no tocante ao aspecto do avivamento no seu evangelho, nós encontramos aqui a passagem muito significativa da mulher samaritana, onde Jesus, conversando com ela, próximo a um poço, o poço de Jacó, ele diz que se ela pedisse água para ele, soubesse quem ele estava dando, ele cresce nele, ele faria fluir rios de água viva do seu coração. Então, a grande questão é saber o que são esses rios de água viva. Quando nós falamos de avivamento, não podemos deixar de olhar para a perspectiva pentecostal desse avivamento, o que vai culminar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo em línguas de fogo, realizando o batismo da igreja e, a partir dali, criando um grande movimento da igreja de avivamento para todo o mundo. O Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, é o livro base de modelo para a igreja hoje de como viver um grande avivamento. Mas esse Espírito Santo, que produz o avivamento, ele já vinha sendo anunciado desde os evangelhos. E é exatamente aqui no Evangelho de João que João já dá as primeiras pinceladas, os primeiros sinais, as primeiras raízes do avivamento, como está escrito na verdade prática. O Espírito Santo vai ser enviado para produzir o avivamento na igreja. Eu convido você, por exemplo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, este mesmo Evangelho, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 37, para a gente ver João explicar o que eram aqueles rios de água viva, a respeito do qual ele falava para uma mulher samaritana. Em João 7, versículo 37, ele diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele esclarece no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Você vai ver Jesus sendo glorificado e ascendendo aos céus em Atos dos Apóstolos. E logo em seguida, a promessa se cumprindo com a descida do Espírito. Aliás, todos os evangelistas apontam para essa descida. Todos eles registram o batismo de Jesus e a descida do Espírito sobre ele. E o que nós temos nesta carta aqui é esta alusão ao Espírito, a este evangelho, essa alusão ao Espírito de Deus que produz avivamento. Ele é o rio de água viva que nasce através de uma ação sobrenatural nos corações dos homens que creem no sacrifício eterno de Jesus e são renovados em suas vidas. Tanto é verdade que o Evangelho de João vai trazer algumas implicações desse avivamento. Nós podemos aqui ver no capítulo de número 2, logo no início do Evangelho de João, Jesus na festa de casamento, em bodas de Caná, falando de um vinho bom e depois que o vinho acaba, um novo vinho melhor sendo servido.
Aqui, como a título de ilustração, podemos ver o vinho bom no Velho Testamento, que é o Espírito Santo, porque há uma relação entre vinho e Espírito Santo. Basta você lembrar de Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas enchermos-nos do Espírito Santo. Então, essa relação do vinho com o Espírito, da alegria espiritual com o vinho. E no Velho Testamento nós teríamos o vinho bom, o Espírito que descia e capacitava certas pessoas para o ministério. Mas no período entre Malaquias e Mateus, de 400 anos, os judeus, por exemplo, Flávio Joséfo diz isso, que o espírito de profecia se retirou. Então nós não temos mais o Espírito Santo atuando. Você tem livros escritos ali, no período de 400 anos, que não entraram no Velho Testamento, como 1º e 2º Macabeus, no Antigo Testamento, como 1º e 2º Macabeus, mostrando que não havia mais espírito de profecia, não havia mais a vida espiritual. Aí a passagem de bodas de Caná mostra que quando o vinho acaba, Jesus transforma água em vinho e o vinho novo é servido, um vinho melhor. É o vinho do Espírito Santo no Novo Testamento, uma ação toda especial do Espírito de Deus para criar a sua igreja. E assim nós vamos vendo o Espírito em todo o Evangelho de João. Veja, por exemplo, que o Evangelho de João, na própria mulher samaritana, ele vai falar que Deus é Espírito, é o Espírito da verdade. Nós adoramos em Espírito e verdade. Umas implicações, por exemplo, para viver um verdadeiro avivamento, basta você ver, por exemplo, que um verdadeiro avivamento, ele renova tanto crentes como não crentes. E o Evangelho de João trata disso a partir do capítulo 3, quando ele vai falar para Nicodemos, uma pessoa que já era religiosa, uma pessoa que já era da religião judaica, já era um homem conhecedor das Escrituras. E Jesus se volta para ele e fala: Nicodemos, você também precisa ser renovado. Você também precisa ter o Espírito Santo, porque você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Esse avivamento também acontece com aquelas pessoas que não são crentes, como vamos ver na mulher samaritana, aquela que teve que aprender em Cristo que ele era o profeta e que veio trazer rios de água viva. Nós vemos essa ação do Espírito em todo o Evangelho de João, no zelo de Jesus em purificar o templo. Nós vemos na busca por milagres, nós vemos na obra do Espírito Santo, e aqui muito importante, convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo, como vemos, por exemplo, em João capítulo 16, versículos 7 a 11. A obra do Espírito Santo, para produzir um avivamento, precisa dessa tríplice ação: convencer-nos do pecado, porque você não crê em Jesus, da justiça e do juízo. Nós precisamos ter esse convencimento do pecado para viver este avivamento, para nos arrependermos do nosso pecado e termos vida no Espírito. Só assim poderemos ver um verdadeiro avivamento em nossas vidas. Perfeito. Irmã Raquel Luz, nós tivemos pelo pastor Nilson uma visão geral do Evangelho de João, onde nós percebemos o avivamento trazido pelo evangelista. Agora eu gostaria que a senhora nos comentasse sobre o avivamento em Mateus e em Marcos. Sim, o pastor Nilson frisou bem, e eu quero pegar essa fala dele, né, que o silêncio havia sido quebrado, o silêncio é quebrado, os 400 anos de silêncio interbíblicos são quebrados, e também é importante que a gente frise aqui que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, cabe agora à igreja levar essas boas novas, ou seja, no original, Evangelion, que é boas novas, né? Esse evangelho, o avivamento que o evangelho traz. E não tem avivamento maior do que esse que é pregado nos evangelhos, que é a vinda de Jesus. O evangelho, o avivamento, ele é o próprio Cristo sendo apresentado ao mundo, e agora pelos evangelistas de forma intencional. Nós vamos ver que eles vão apresentar essa boa nova considerando os destinatários que eles querem alcançar em primeira mão. Por exemplo, Mateus, ele intenciona alcançar os judeus. E por isso ele vai enfatizar nos seus escritos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Porque ele sabe que o público que ele quer alcançar espera isso, valoriza isso. Então é importante que o professor frise bem que o crente avivado, ele não anda levado pelo vento, ele tem uma intenção ao falar, ao pregar, e nós vemos isso nos evangelhos.
Nós vamos ver também em Marcos essa mesma intencionalidade, quando ele escreve aos romanos, e conhecedor daquele povo, e por saber que aquele povo valoriza muito o serviço, a ação, ele vai escrever então, destacando características de Jesus que falam disso, que é a sua característica, o seu aspecto servil. E aí o nosso comentador, o pastor Elinaldo Renovato, vai destacar bem esses 3 aspectos. Ele vai apresentar Jesus como um servo vencedor, não é? Ele vence as enfermidades, ele vence os demônios, ele vence a força da natureza, quando ele acalma o mar, quando ele repreende, ele liberta o endemoniado de Gadara, né? E também ele vai enfatizar o servo sofredor, que foi maltratado pelos religiosos da época. Nesses 400 anos, voltando um pouquinho de silêncio, a gente vai perceber que antes da apresentação de Jesus, os religiosos, a religião estava deformada, eles viviam como queriam, não valorizavam o culto, não valorizavam as ofertas, e faziam da casa do Senhor um lugar de mercado, né? de câmbio. E Jesus vai então sofrer, porque ele traz agora um novo conceito, de quê? De santidade, não é? De valorização de tudo isso. E aí nós vamos ver que ele vai sofrer, ele vai ser maltratado, ele vai ser levado à cruz. Por quem? Pela liderança religiosa em especial, não é? E também pelo seu companheiro Judas. E uma aplicação pessoal que a gente pode fazer aqui em Marcos é que, apesar de avivados, nós não podemos agora pensar que, uma vez crentes avivados, batizados com o Espírito Santo, uma igreja triunfante, nós não vamos passar por lutas e tribulações. Pelo contrário, nós passaremos sim por conta disso, porque nós vamos incomodar o mundo, não é? E aí, por último, o pastor Elinaldo vai destacar esse aspecto do servo triunfante. E a aplicação que eu faço é que, apesar de perseguida, a igreja, assim como Cristo, também é triunfante. Como diz as Escrituras, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E é isso, pastor. Muito bem, obrigado, irmã Raquel, por seus comentários. Agora, pastor Nilson, irmã Raquel, quanto ao Evangelho de Lucas, fica evidente, muito claro, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, que muito bem enfatizou o pastor Nilson. Avivamento, sem falar na obra do Espírito Santo, não há que se falar em avivamento. Lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 18, o escritor sagrado, ele diz que Jesus abriu o texto do Antigo Testamento em Isaías, e ele leu Isaías quando o profeta diz: o Espírito do Senhor, profetizando sobre Jesus, está sobre mim, pelo que me ungiu para. Observe que o avivamento promovido na pessoa humana de Jesus, e Lucas descreve a humanidade de Jesus com perfeição. Nós observamos no Evangelho de Lucas a operação do Espírito do Senhor sobre a humanidade de Jesus, para evangelizar, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Percebam que o Espírito do Senhor está sempre, né, pastor Nilson e irmã Raquel, em evidência aqui na vida de Jesus e também nos evangelhos. Nós, portanto, iremos concluir este primeiro bloco, que está abençoado, mas já aguardando você para nós estudarmos o segundo tópico desta lição, onde nós iremos abordar o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas, e por fim, no terceiro bloco, iremos analisar ainda o avivamento no livro do Apocalipse. Portanto, não saia daí, o programa está abençoado e imperdível. É rapidinho, voltaremos já já.
Muito bem, meus amados, nós já estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. No primeiro bloco, nós fizemos aqui, trouxemos uma panorâmica do avivamento nos evangelhos, em João, em Mateus, Marcos e Lucas. E aqui, neste segundo bloco, nós iremos trabalhar o segundo tópico da lição, mas antes eu quero apresentar alguns materiais para os nossos professores de escola bíblica dominical, coordenadores, pastores, pregadores e mestres, tantos quantos manuseiam a palavra do Senhor. Nós apresentamos aqui a vocês duas obras extraordinárias, essas que estão aparecendo aqui, né? O comentário bíblico de Beacon. Este comentário, ele é fenomenal, espetacular. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você professor de escola dominical, você pastor, você pregador e mestre, que queira enriquecer os seus comentários, a sua lição, melhor preparar a sua aula para os domingos, você precisa de um comentário bíblico, você precisa de um dicionário e também de uma boa Bíblia. De preferência, a nossa queridinha aqui, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a nova Bíblia de Estudo Pentecostal que está com a edição global. Olha só o comentário, só a título de exemplo do Evangelho de João, que o pastor Nilson trouxe aqui uma visão panorâmica do Evangelho de João. Em cada livro da Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz uma introdução do livro e no decorrer do livro existem as notas de rodapé, onde os comentaristas comentam versículos e também existem estudos bíblicos dentro, né, dos textos dentro da Bíblia de Estudo Pentecostal. Na página 1835, ele comentando sobre uma visão panorâmica de João, ele diz: João apresenta evidências cuidadosamente selecionadas de que Jesus é o Messias de Israel e Filho de Deus desde o princípio, o Criador em pessoa. E aí ele apresenta as evidências que suportam este fato. Ele apresenta os 7 sinais principais apresentados em João. Existem 7 grandes sinais em João. Existem 7 discursos, 7 pregações no livro de João, pregadas pelo Senhor Jesus, evidenciando a sua sabedoria. Existem 7 declarações do tipo eu sou. Jesus disse 7 vezes, né? E uma dessas 7 vezes ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E percebam que, por fim, o Evangelho de João revela o Senhor Jesus na sua divindade, evidenciando a sua ressurreição. Portanto, uma Bíblia indispensável para todos os professores de escola bíblica dominical, pastores, pregadores e mestres, tá bom? Procure lá na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova, na Avenida Transamazônica. Os colaboradores da livraria estarão lá para melhor atender você, tá bom? Passe por lá. Esta Bíblia aqui está em semana, aliás, no mês de janeiro pentecostal, você pode encontrar essa Bíblia lá com uma promoção e um desconto abençoado. Querido Albert Júnior, vamos para os slides do segundo tópico da nossa lição, onde nós iremos trabalhar o avivamento nos Atos dos Apóstolos. E neste bloco, neste tópico também, nós teremos 2 subtópicos. No primeiro subtópico, nós iremos ver o avivamento na igreja primitiva, como que a igreja primitiva se comportou diante de um avivamento, quais foram os resultados de um avivamento, né? E iremos falar sobre a descida do Espírito Santo. E eu quero começar este segundo bloco chamando os comentários da professora irmã Raquel. Irmã Raquel, nós falávamos, antes de entrarmos no ar, não é? A senhora trouxe aqui a discussão de que não existe avivamento dissociado de resultados, né? Inclusive lançando mão do texto de Lucas 4:18, que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para, ou seja, objetividade. E aqui, irmã Raquel, a gente percebe a igreja primitiva
né, a igreja primitiva, isso muito claro no livro de Atos dos Apóstolos. Exatamente. Faça aí uma pastor. visão panorâmica da igreja primitiva em Atos. Exatamente, pastor. Nós observamos isso claramente no livro de Atos dos Apóstolos, ao olharmos para essa igreja que está em movimento, a igreja do primeiro século, não é? Essa igreja está nascendo, mas ela nasce viva, ela é uma igreja viva e que está gerando em si esses resultados de um verdadeiro avivamento. A princípio, nós, ao olharmos para esse livro, nós encontramos os discípulos descendo do Monte das Oliveiras após a ascensão de Jesus. E ao contrário do que a gente espera, em primeiro momento eles demonstram uma certa tristeza, mas o coração deles é avivado, uma nova esperança é dada a eles, e a eles se alegram agora, toda tristeza é dissipada com a certeza de que em breve eles verão o Senhor de novo. E essa também é a esperança da igreja e o motivo pelo qual nós devemos preservar essa esperança e procurar termos uma vida avivada. Eles então descem, a Bíblia diz que eles andaram o caminho de um sábado, que é aproximadamente 1.200 metros, e a gente poderia esperar que alguém que anda 1.200 metros vá descansar, vá talvez jantar ou descansar com a família, mas não, essa igreja avivada, ela vai para onde? Ela vai para o cenáculo. Eles vão buscar o cumprimento da promessa que já havia sido dada. Eu enviarei o Consolador a vós. Eu estou indo, mas vocês não ficarão sós. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. E já foi dito aqui que avivamento é promovido. Na primeira lição, eu quero lembrar aqui o que o pastor Elinaldo diz, que vai nos ajudar muito. Ele diz aqui na primeira lição, ele diz assim: avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. E o que é intervenção, meus irmãos? Intervenção é ato de autoridade. Então, não existe avivamento se do céu não for enviado, se do céu não for mandado. Então, o nosso assunto da lição vai falar de um verdadeiro avivamento. Esta igreja de Atos, eles estão vivendo o verdadeiro avivamento, que não é só um avivamento performático, pode ser também. O avivamento traz barulho, traz performance, mas, sobretudo, o avivamento traz resultado. E eles vão para o cenáculo, vão buscar, vão orar. E a promessa que foi dada está registrada em Joel 2:28, que a gente vai ver um avivamento sem distinção sobre servos, sobre livres, sobre homens e mulheres, sobre grandes e pequenos. Eles agora buscam. E qual é a forma de buscar? Duas características, irmãos, eu quero destacar aqui: a oração constante, ou seja, talvez por falta de constância, a igreja contemporânea não esteja vivendo esse avivamento como deveria. Porque essa igreja, ela buscou constante. Outra característica é que eles buscavam unânimes. O que essa palavra nos diz? Que essa unanimidade fala de uma mente só e um propósito também único. Essa igreja se reuniu não com a diversidade de propósito, mas em unidade. E agora eles recebem o poder. Mas não fica só aí, queridos. Não é esse poder recebido não apenas para o falar em línguas, não apenas como uma evidência do falar em línguas, mas, sobretudo, ele perpassa, ele vem para fora, ele sai do interior e vem para fora. E nós vemos agora o primeiro sinal. O primeiro resultado do verdadeiro avivamento é conversão. E quando Pedro agora faz aquela primeira pregação, 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Aceitam o Evangelho como boa nova. E a Bíblia destaca e diz que o coração deles foi compungido. Ou seja, eles sentiram uma tristeza tamanha e disseram a Pedro: o que faremos?
Esse é o resultado, irmãos, do verdadeiro avivamento. É compungir corações. É fazer a igreja que está em movimento agora curar, libertar, evangelizar. A igreja em Atos, ela está disposta a entrar em movimento. Nós vemos agora as viagens de Paulo. É uma igreja que é constrangida pelo próprio Espírito a produzir resultado. Então, eu termino a minha fala dizendo: não há verdadeiro avivamento dissociado do fruto do Espírito. Muito bem, a irmã Raquel, ela fez uma abordagem em que ela, nos seus comentários, aponta para uma igreja em movimento, indicando que uma igreja avivada, ela não está inerte. O avivamento, né, irmã Raquel? Sim. O avivamento combate, né, pastor Nilson, essa inércia, essa Sim. paralisia espiritual. Com certeza. Fazendo com que a igreja esteja sempre em movimento. E eu quero que o Albert coloque na tela aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Quando falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pastor Nilson, eu estava lendo o Leonard Ravenhill, na página 135, nesse livro aqui, maravilhoso, porque tarda o avivamento, e ele coloca, tem um capítulo aqui em que ele diz, citando, né, a frase de Raquel, uma das matriarcas: dá-me filhos, se não morro. Aí ele diz o seguinte: assim como uma criança ao nascer salta para a vida de repente, assim também acontece o avivamento. Que coisa profunda. E ele diz o seguinte: no século XVI, o escocês John Knox, repetindo o clamor de Raquel, orava: dá-me a Escócia, senão morrerei. Knox morreu, mas enquanto existir a Escócia, ele estará vivo. O Senhor Jesus, ele nos impulsiona pelo seu Espírito também aqui, e eu já faço uma aplicação que é inevitável. O avivamento que nós queremos na igreja brasileira, o avivamento que queremos na nossa vida aqui na nossa cidade, deve nos impulsionar a fazer esta oração deste grande homem, né? John Knox, e também a oração da matriarca Raquel: Senhor, dá-nos filhos, senão morreremos. Filhos aqui fala de ganhar almas para o Senhor Jesus, filhos espirituais na fé, né, pastor Nilson? E aí, pastor Nilson, eu gostaria que o senhor comentasse agora o segundo subtópico da nossa lição, que trata sobre a descida do Espírito Santo. Maravilhosa esse trecho do livro, Porque está do Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Ele usa aquela passagem de Raquel, que exegeticamente ela ali, na verdade, vive uma idolatria de vencer Lia no casamento com Jacó. E ela, como não tinha tido filhos ainda, na sua emoção, ela pede um filho para ver se conquista o amor do marido. Mas Leonardo tira do contexto histórico, literal, e apresenta uma bela ilustração de como deve ser a ânsia do coração de todo crente, ter filhos. É a ânsia da igreja. A igreja não pode ficar satisfeita com mais do mesmo. A igreja precisa querer mais. Esse desejo de ganhar almas, esse desejo de querer filhos para o Senhor Jesus, para o Deus Todo-Poderoso, porque essa é a essência do avivamento. É Deus transformando pecadores em salvos, redimidos e os adotando na sua família, transformando-os assim em filhos de Deus. Por isso é maravilhosa essa intervenção, essa ilustração. Dá-me filhos, senão morro. Mas como é que nós conseguimos essa ânsia? Como é que nós conseguimos esse desejo? Como é que nós temos essa ânsia do fundo do nosso coração? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O crente, ele precisa ter essa fome, ele precisa ter essa sede, mas para ter essa fome e essa sede de ganhar almas, de ganhar filhos para Deus, ele precisa ser avivado pelo Espírito Santo. Ele precisa dessa experiência com o Espírito Santo. Ele precisa ser revestido de poder. E é isso que Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
quando vai falar da descida do Espírito Santo, vai nos ensinar. Naquele episódio lá em Atos capítulo 2, após os irmãos apóstolos estarem reunidos e aguardando em Jerusalém, em oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Ele desceu como línguas de fogo, desceu sobre ele e eles falaram em novas línguas. A partir dali, o Evangelho, as boas novas, as novas de que Cristo veio salvar a humanidade, se espalhou por todo o mundo. O Evangelho, ele começou assim numa cidade, Jerusalém, mas depois ele termina numa grande cidade, numa grande metrópole, Roma, apontando que ele é universal, é para todas as pessoas. E o Evangelho, para que ele ganhe esse poder, essa ânsia, esse desejo, ele precisa dessa experiência do Espírito Santo. Você precisa dessa experiência do Espírito Santo. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E, portanto, ele mantém um fio condutor, o mesmo fio teológico, a ideia de que o Espírito Santo será enviado. Lá no Evangelho de Lucas, o mesmo texto que também se encontra em Mateus capítulo 7, o evangelista Lucas vai nos dizer que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrirá-se a porta para ele. Porque qual o pai que o filho pedindo um pão, lhe daria uma cobra ou uma pedra? E ele diz, todo aquele que pedir, receberá. E só Lucas registra isso. O Espírito Santo de Deus. E todo o Evangelho de Lucas é apontando para essa descida do Espírito, para esse avivamento do Espírito, que se concretiza justamente em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce, cumprindo-se ali uma profecia, como bem disse, bem explicou e ensinou a nossa querida irmã Raquel, uma profecia de Joel, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e o povo de Deus profetizaria, teria sonhos, teria visões, e capacitados pelo poder do Espírito Santo, poderiam pregar com ousadia o Evangelho do Senhor, mediante sinais e maravilhas. Nós precisamos do Espírito Santo. O avivamento, meu amado, ele precisa dessa experiência do Espírito. Esta ânsia por ganhar almas é necessária. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 2, vai dizer que os nossos quereres é o Espírito Santo que produz. Ele vai dizer que é o Espírito de Deus, é Deus, que produz em vós tanto o querer como o efetuar. Para que o nosso coração esteja avivado e cheio de desejos por Deus, é o Espírito Santo que coloca isso em nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer que nós vivemos uma vida pelo Espírito. E essa é a vida que deve ser vivida. Justamente essa é a razão porque o comentarista, lá na lição de número 12, vai encerrar esta revista falando da vida no Espírito. Nós vivemos pelo Espírito Santo. E o Atos dos Apóstolos trata dessa descida do Espírito, onde o Espírito Santo vem e batiza no Espírito Santo. Existe sim o dom do Espírito, o batismo nas águas, mas existe o batismo no Espírito Santo. Nós temos tanto o batismo no Espírito e o batismo pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo é ganhar a nova vida em Cristo. O agente aí é o Espírito Santo, é ele quem batiza. Mas o batismo no Espírito Santo, o agente é Jesus. Ele mergulha você no Espírito Santo, ele mergulha você na dimensão carismática, sobrenatural, para que você tenha essa dimensão profética. Nós precisamos sim estudar as Escrituras como nós estamos fazendo aqui, mas nós também precisamos viver este conhecimento à luz de uma dimensão profética. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E o Senhor Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, portanto precisamos conhecer, mas também não conhecendo o poder de Deus. A igreja precisa do poder de Deus, e esse poder vem pelo Espírito Santo. Na primeira lição desta revista, o autor, falando sobre o avivamento espiritual, ele fala que o avivamento vem de uma crise com humilhação, arrependimento e uma ação sobrenatural de Deus para avivar a pessoa. E aqui podemos, ilustrativamente, utilizar Atos dos Apóstolos para lembrar do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, isso está muito bem registrado no Evangelho de Lucas, ele passou por uma crise, ele rejeitou a Jesus. Paralelamente, ele e Judas rejeitaram a Jesus. Mas Judas, não se arrependendo, não se humilhando, acabou praticando suicídio. Pedro não. A Bíblia nos diz que Jesus falando para ele, diz que Satanás pediu para cirandar com a sua vida. E Jesus disse, Pedro, eu roguei a Deus para que a tua fé não desfalecesse, porque Satanás pediu para cirandar contigo. Ao rejeitar a Jesus, Pedro entrou em depressão.
Pedro entrou em angústias, mas a sua fé não desfaleceu. Jesus havia intercedido por ele. Esse mesmo Pedro é aquele Pedro que lá em Lucas está registrada a pesca maravilhosa. É um Pedro que Jesus falou para ele voltar a pescar e ele assim, com má vontade, não queria, pescamos a noite toda e não pescamos peixe nenhum. Jesus, não vamos. Ele, tá bom, mestre, pela tua palavra iremos. Eles foram e tiveram uma pesca maravilhosa. E aí ele viu que ele era um pecador e pediu para se afastar de Deus. Esse é o mesmo Pedro que agora, vivendo com Cristo, passando pela sua crise e sendo restaurado por Jesus, conforme nos diz João capítulo 21, onde Jesus teve uma conversa pessoal com ele, dizendo, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o mesmo Pedro que lá em Atos capítulo 3, vai pregar a palavra do Senhor de forma maravilhosa e Deus vai estender uma rede de pesca para ele e 3.000 almas se rendem ao Senhor, mostrando um homem que de pecador se tornou um servo de Deus avivado para pregar ousadamente a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Que maravilha, que coisa gloriosa. Nós estamos aqui sentindo a glória de Deus e o impacto da palavra de Deus que está sendo ministrada aqui. Eu convido você a permanecer conosco. Nós iremos para mais um intervalo comercial. É muito rápido. Não saia daí. Nós iremos concluir esta lição abençoada, estudando o avivamento nas epístolas paulinas, nas gerais e também no livro do Apocalipse. Portanto, não saia daí. Nós voltaremos já já. Olá, queridos, voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical para o terceiro e último bloco, onde nós estamos estudando a lição de número 3 das lições da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos estudando sobre avivamento e hoje analisando o avivamento no Novo Testamento. Nós já estudamos o avivamento nos Evangelhos, tivemos uma visão panorâmica do avivamento em Atos dos Apóstolos, na Igreja Primitiva, e neste bloco nós iremos estudar sobre o avivamento nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e também no livro do Apocalipse. Convido o Albert Júnior mais uma vez a nos ajudar com os slides aí do resumo deste tópico, onde nós analisaremos o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Teremos aqui 3 subtópicos, onde nós verificaremos este avivamento nos escritos de Paulo. Portanto, os escritos de Paulo apresentam um avivamento. Nós temos este avivamento também nas epístolas gerais, em 8 documentos escritos por alguns e diversos autores. E, por fim, nós teremos aqui a visão sobre o avivamento no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. E eu começo mais uma vez este bloco com a nossa querida professora irmã Raquel, para que ela comente sobre o avivamento nas epístolas paulinas, né? O apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, e a discussão não é se não foram 14, querem alguns incluírem a epístola aos Hebreus como sendo de autoria de Paulo, mas esta é uma discussão para um outro momento. A bem da verdade, o apóstolo Paulo, pela maioria dos estudiosos, ele escreveu 13 epístolas, 65% do Novo Testamento, por este bandeirante da fé, por este apóstolo doutor dos gentios. E nos escritos paulinos é-nos apresentado um avivamento, e é muito claro, fica evidente que os princípios estabelecidos no Antigo Testamento para um genuíno e autêntico avivamento, eles perpassam nas páginas do Novo Testamento. Isso fica também esclarecido quando nós lemos Mateus capítulo 3, em que o profeta João Batista, ele aparece no deserto da Judéia pregando e convocando, exortando as pessoas a se arrependerem. O avivamento, ele tem como princípio basilar o arrependimento. E isso transcorre
por todo o Novo Testamento, especialmente nas epístolas, em que, irmã Raquel, nós temos aqui uma percepção de que Paulo, quando ele trata de uma vida cheia do Espírito Santo, nos parece que não é na mesma ótica lucana, né? Enquanto Lucas, ele tem uma percepção do que é ser cheio do Espírito Santo, na visão de Paulo, ser cheio do Espírito Santo, aqui há uma outra conotação. Mas aqui eu gostaria que a irmã falasse sobre este avivamento apresentado nas epístolas e nos escritos paulinos. Muito bem. Pastor Epaminondas, irmãos, as epístolas, elas são correspondências escritas às igrejas ou a indivíduos com a intenção apologética, mas também com a intenção de instruir esses destinatários quanto ao seu viver diário. E nós vamos ver que Paulo, ele vai enfatizar que uma vez salvo, uma vez o crente salvo, ele não pode mais viver ao seu bel prazer. Paulo vai defender claramente em seus escritos que o maior avivamento, ele é evidenciado pela mudança de mente, mas também essa mudança interior, ela vai ser vivenciada, ela vai ser evidenciada pela mudança de caráter moral para melhor. Agora, quem mentia, não mente mais. Quem andava triste agora, ele sabe que a sua alegria vem do alto, ele é alegre, não é? Agora o crente, ele tem o seu caráter mudado. E a mudança interior, ela se transforma visível, e é o que nós vamos ver aqui em Romanos 12, 1 e 2, que Paulo vai dizer, são versículos bem conhecidos da igreja, mas vale a pena a gente ler, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, aqui Paulo vai dizer que não apenas uma parte da vida do crente, mas todo crente, todo o seu viver tem que estar envolvido nessa nova vida em Cristo, não é? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há também uma parte do homem. Paulo vai dizer, olha, Deus veio e vos salvou. Deus salvou, mas agora o homem precisa desse esforço humano de se apresentar, de querer se apresentar a Deus. Há um esforço agora para esse viver, há uma constância nesse viver santo do homem, não é? No caso aqui, o comentador, ele vai frisar bem isso. Ele vai dizer que nas epístolas há uma conduta diária. Nós vamos ver os crentes agora sendo advertidos. Paulo vai advertir a Timóteo a não desprezar a sua mocidade, a ser exemplo dos fiéis. Então, é isso que nós vamos ver bem enfatizado e destacado nessas epístolas aqui de Paulo. Um viver diário santo, irrepreensível, diante de Deus e dos homens. Perfeito. Pastor Nilson e irmã Raquel, no capítulo 5, verso 18 aos Efésios, Paulo escrevendo àquela igreja, ele diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. E quando ele escreve aos Colossenses, pastor Nilson e irmã Raquel, no verso 12 do capítulo 3, ele diz, revesti-vos, revestimento. E aqui, revesti-vos de quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E no verso de número 14, pastor Nilson, ele diz o seguinte, e sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da paz. Percebam que fica muito claro aqui que o genuíno, autêntico avivamento, ele é marcado pelo fruto do Espírito Santo.
não há que se falar em avivamento, né, Marcos? Sem essas marcas, sem essa mudança interna, não é? E isso vai afetar o nosso relacionamento interpessoal, né? A gente vai ver nesses versículos que o senhor leu, né? Exatamente. E aí, pastor Nilson, gostaria que o amado comentasse sobre o avivamento agora nas epístolas gerais. Parece que alguns equivocados pentecostais não conseguem enxergar nas epístolas gerais um avivamento, que é uma ilusão falsa, né? Porque o avivamento, ele é, na verdade, a praxis, né? A vida prática, e isso é apresentado aqui. Muito bem, pastor Epaminondas. Assim como todas as águas deságua no mar, todo avivamento deságua na vida prática, deságua na ética cristã, deságua em uma mudança de vida que se evidencia nos nossos pensamentos e no nosso comportamento. Se evidencia, se prova através dos frutos. Se prova nos frutos do nosso relacionamento com as pessoas, especialmente. É o fruto do amor. É por isso que Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. O fruto do Espírito, e aqui mais uma vez uma ênfase no Espírito Santo, que é ele que produz esse avivamento, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Domínio próprio, é a marca de um homem que está sendo transformado, disciplinado, tendo como alvo Jesus Cristo, viver uma nova vida prática, mostrando o reino de Deus, que ele é um reino que transforma o ser humano. E as cartas gerais, que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, salvo a dúvida, como bem mencionou o pastor Epaminondas, a dúvida sobre Hebreus, mas é de opinião geral, que não sabemos qual foi o autor aos Hebreus. As cartas gerais, elas, embora aparentemente elas não tragam essa ideia do avivamento, essa ideia da descida do Espírito, na verdade elas são cartas que tratam de avivamento, porque elas não enfocam, não enfatizam o cerne do avivamento, mas a implicação do avivamento, o resultado do avivamento, a vida avivada, é o que essas cartas tratam. Hebreus, por exemplo, vai tratar do melhor sacrifício, né? São 8 cartas gerais, são 8 epístolas gerais, a começar por Hebreus, logo após a última carta do apóstolo Paulo, que é Filemon, ela trata do melhor sacrifício, tratando daqueles judeus cristãos que estavam tentando abandonar a fé em razão das perseguições, e estavam deixando de congregar, e o autor aos Hebreus foi incentivado a escrever para que eles não deixassem de congregar, porque congregar faz parte do avivamento. E ele estava dizendo para eles, olha, Jesus é o melhor sacrifício, não voltem para a sua religião, antiga religião. A carta de Tiago, por exemplo, vai dizer que sim, precisamos de fé, mas essa fé sem obras é morta. Nós precisamos de obras. Ele vai dizer, por exemplo, que nós não podemos despedir aquela pessoa que está com fome sem ajudá-la com uma cesta básica, sem ajudá-la com um alimento, né? Apenas falando de uma vida espiritual. Sim, falamos da vida espiritual, falamos da nova vida em Cristo, mas é uma vida que se desenvolve para ajuda, para o auxílio do pobre, para aquele que necessita, para aquele que está necessitado. É uma fé que se desenvolve em obras, que se confirma em obras. 1 Pedro, por exemplo, vai falar dos peregrinos. Nós não somos mais deste mundo, nós estamos peregrinando nele. E nós amamos o Senhor Jesus, ainda que não tenhamos visto, que era o caso daqueles irmãos para a qual ele estava escrevendo. A segunda carta de Pedro vai falar da perseverança no sofrimento. Mesmo vivendo aflições, podemos perseverar em Cristo. Uma vida de perseverança é uma vida avivada. Perseverança na oração, perseverança nas boas obras. 1 João, 2 João e 3 João, as 3 cartas do apóstolo João, vão falar do amor. O amor que é a marca principal do crente. Amamos a Deus acima de todas as coisas, mas amamos também ao próximo como a nós mesmos. O amor é a marca, é o vínculo da paz, é o vínculo do Espírito Santo, é o vínculo que demonstra que nós temos uma vida avivada. Na verdade, talvez a apologética final, a defesa final da fé é o amor. Se muitas vezes nós pensamos, será que podemos ter palavras bonitas para falar, para pregar? Sim, podemos estudar e tudo, mas toda eloquência, toda pregação eloquente ou toda evangelização eloquente sem o amor, ela não é realmente uma pregação vivida no Espírito, porque o Espírito é o Espírito de amor, Deus é amor.
Portanto, todas essas cartas, e aí as cartas gerais, ela vai finalizar com Judas, que escreveu para a batalha da fé, para a defesa da fé, e uma forma de mostrar que estamos avivados é justamente aquilo que estamos fazendo aqui agora, que é ensinar sobre a fé e defender a nossa fé. Você precisa defender a sua fé, mostrar que a sua vida é avivada por isso. Todas essas cartas apontam para esta prática de uma vida avivada. E por fim, nós encerramos talvez aqui com a especialidade do nosso querido pastor Epaminondas, que é o Apocalipse. E eu vou pedir licença aqui para entrar um pouquinho no assunto que é a especialidade dele, né? E o Apocalipse termina talvez um dos livros mais lindos da Bíblia, mais mal aproveitados. Talvez um dos livros que deveria ser ministrado na igreja para produzir avivamento. É o único livro que diz que você é bem-aventurado se você o lê. É um livro que diz que você é feliz se você ler este livro. Embora ele ali no começo tenha uns símbolos, ele não é um livro apenas simbológico. Cada símbolo é interpretado de forma literal. E o livro do Apocalipse é para mostrar que no final de tudo, de toda a história, a vida avivada nos leva a uma vitória final e derradeira eterna. É para mostrar que Satanás perde. Ele vai ser vencido. É para mostrar que a igreja será arrebatada, será levada para os céus. Aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão trasladados e ambos serão transformados num corpo glorioso para encontrar-se com Cristo nos ares e no tribunal de Cristo receberem os seus galardões. São maravilhosas promessas. Foi o próprio apóstolo João que escreveu este livro. Na verdade, nós começamos essa lição com o Evangelho de João e terminamos com o Apocalipse de João, o mesmo que escreveu as suas 3 epístolas. Deus usou este homem de forma maravilhosa, mostrando ali agora um Cristo ressuscitado e glorioso. É a primeira visão de João, um Cristo de cabelos brancos, cuja voz é como voz de muitas águas, cujos pés reluzem como latão reluzente. É um Cristo glorificado, vitorioso, e é assim que ele vai voltar, porque o Apocalipse vai falar dessa volta de Cristo. Não há nada mais que possa avivar o coração de um crente genuíno, do que pensar no arrebatamento da igreja, pensar na volta do nosso Senhor. Ele veio humilhado para nos levar à humilhação e humildade agora, mas ele voltará exaltado como aquele rei vitorioso. É verdade que o Apocalipse trata ali das taças, dos selos, dos cavaleiros do Apocalipse. É verdade que haverá um período escatológico, onde ali inserido está o período tribulacional. Mas é verdade também que esse período tribulacional é a restauração de Israel. É o 144 das 12 tribos pregando o evangelho do nosso Senhor na grande tribulação. É a igreja também ali participando, aqueles que agora terão uma segunda chance para encontrar-se com o Senhor e serem renovados. É a volta de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E mais, ali vamos ter o verdadeiro governo avivado. Esses dias atrás, o pessoal fala conosco e diz assim, os cristãos criticam governos aqui, governos ali. Eu queria ver a vocês governando. Não se preocupa não, vai ter um momento em que nós vamos governar. Jesus vai governar e vai ser um governo de 1000 anos avivado para a glória do Senhor. Ao final desse governo, haverá uma última batalha, haverá a derrota definitiva de Satanás, haverá o juízo final e, por fim, novos céus e nova terra. O mundo começou no Gênesis, mas o mundo termina no Apocalipse, em novos céus e nova terra. Deus criou céus e terra, mas Ele recriará tudo de novo, de forma perfeita e gloriosa. O mundo começou num jardim, mas o mundo termina numa cidade celestial. Agora somos cidadãos dos céus. E isso tem que nos trazer um avivamento, olhar para essas verdades gloriosas. E o Apocalipse, ele é maravilhoso também, porque ele nos deixa instruções ali para as 7 igrejas, de como viver uma vida avivada, de como evitar erros que afastam o avivamento e de como ter certos posicionamentos e condutas que nos levam ao avivamento. Como eles puseram à prova os falsos apóstolos. E diz que nós não podemos abandonar o primeiro amor, teremos que voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna fala de uma fidelidade em meio às dificuldades, perseverança. Isso é essencial para um avivamento, ser perseverante na oração. Nós não podemos mais viver como os cultos de oração, onde a gente começa 1, 2, 3 dias e depois para. Nós devemos perseverar até
até o Espírito falar, até o Espírito descer. Nós devemos perseverar em clamar ao Senhor. Precisamos de um espírito de súplica. A igreja de Pérgamo, ele vai dar um conselho para ela, que as pessoas que se apegaram a ensinos falsos, os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas, nós temos que tomar cuidado com a doutrina, nós devemos tomar cuidado com os falsos ensinos. O falso ensino é o fermento dos fariseus, que leveda toda a massa. Nós precisamos do ensino verdadeiro, nós precisamos da palavra fiel das Escrituras, precisamos nos arrepender da falta do ensino verdadeiro na igreja do Senhor. A igreja de Tiatira fala que não podemos tolerar Jezabel, as imoralidades sexuais, os ensinos que nos levam para uma sensualidade. Devemos nos apegar com firmeza àquilo que nos foi dado, que é a santidade do Senhor. A igreja de Sardes, ele fala de uma fama de que está viva, mas está morta. Às vezes nós vemos falsos avivamentos de igrejas que usam tecnologia religiosa para produzir avivamentos a partir do homem, de sociologia, de psicologia, e nenhum problema com essas matérias em si, mas embora elas possam servir aos servos de Deus em certa medida, o avivamento é produzido por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso, nós não podemos ter só a fama de avivados. Nós devemos buscar o verdadeiro e genuíno avivamento. E como é que fazemos isso? Estamos atentos à palavra do Senhor, fortalecendo-nos na palavra do Senhor. Como a igreja de Filadélfia, que embora tivesse pouca força, que embora estivesse assim sendo pisoteada pelo mundo, mas ela se manteve fiel ao Senhor. E o Senhor Jesus disse que guardaria ela da sua tribulação. E por fim, como na igreja de Laodiceia, que não é fria nem crente, é morna, e por isso era vomitada. Nós não podemos viver um formalismo religioso morno, que leva o Senhor Jesus até nos vomitar, porque isso é prova de que não há um avivamento. Sabe? A igreja de Laodiceia dizia, estou rico, adquiri riquezas, mas não é a riqueza que produz o avivamento, não é o fato da igreja hoje ter grandes templos, de seus filhos, seus membros estarem desfrutando de prosperidade. Embora Deus tenha prosperidade na sua palavra, o verdadeiro avivamento é uma riqueza que nós não compramos coisas materiais, nós compramos o ouro refinado no fogo, que é a perseverança em meio às dificuldades, nós compramos roupas brancas, que é a santidade do Senhor, nós compramos colírio para enxergar melhor, que é a iluminação do Espírito na palavra de Deus para viver uma vida de uma cosmovisão cristã, que compreendemos corretamente que Deus veio trazer vida eterna para o seu povo. E por fim, o Senhor Jesus dá um alerta para isso. Ele diz assim para a igreja de Laodiceia, eu estou à porta e bato, se você abrir para mim, eu vou cear com você. Talvez o avivamento comece reconhecendo que Jesus não está dentro da nossa casa, que Ele está batendo lá fora e que nós precisamos abrir a porta para que Ele entre e nos avive para vivermos os tempos do avivamento do Senhor numa igreja gloriosa. Que maravilha, que gloriosa a percepção do livro do Apocalipse tivemos agora pelo pastor Nilson Amaral. E pastor Nilson me fez lembrar de uma frase do querido saudoso evangelista Billy Graham, quando ele disse, não se atemorizem, não se preocupem, eu li a última página da Bíblia. Tudo vai terminar bem. Aleluia. Para aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós triunfaremos em nome do Senhor Jesus, por Cristo Jesus e através dele. Assim nós concluímos esta lição preciosa. Irmã Raquel, muito obrigado. A senhora deseja fazer considerações finais, fique à vontade. Somente agradecer, pastor, pela honra de estar aqui. Muito obrigada. Eu já estava com saudade de retornar. Obrigada pela oportunidade. Deus continue abençoando esse programa. Nós é que agradecemos e sempre iremos contar com a sua participação aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Pastor Nilson Amaral, que alegria, que honra tê-lo aqui mais uma vez. O senhor que é um estudioso das Escrituras Sagradas, Deus tem usado a sua vida para abençoar a igreja aqui na cidade de Marabá. Obrigado, meu irmão, meu amigo, pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. Pastor Epaminondas é meu pastor, é meu mestre. Irmã Raquel é uma mulher que eu tenho muita admiração pela maneira como Deus tem usado ela, sabe? Eu fico honrado de estar aqui e dividir com vocês essa bancada, tá? Para que eu possa também contribuir de algum modo com o ensinamento da palavra de Deus para a igreja em Marabá. Muito bem, assim nós concluímos e encerramos esta lição preciosa, já convidando você para o programa da próxima semana, onde estudaremos a 4ª lição. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, uma excelente escola bíblica dominical,
para você, professora, professor, coordenadora e coordenador de Escola Bíblica Dominical aqui na cidade de Marabá. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Iremos encerrar orando e eu convido a nossa querida irmã Raquel para que nos despeça em oração. Sim, oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por este programa, Senhor, abençoado. Deus, que ele chegue até as pessoas, até o aluno, até o professor, que venha ser, meu Deus, um canal de bênção, Pai, para ajudar na ministração da aula de domingo em cada templo, em cada igreja onde o teu povo se reunir. Senhor, continua abençoando o pastor Epaminondas, teu servo, na condução deste programa, Pai, como também o nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, Senhor, e toda a sua família. Em nome de Jesus, nós te louvamos e desde já te agradecemos. Amém e amém.